Olá, agora realmente ao vivo aqui, iniciando a live. Deixa eu organizar aqui o microfone. Você que está aí do outro lado, pode estar à vontade para estar participando, mandando aí as suas mensagens. Eu vou fazer questão de estar divulgando elas. Eu vou esperar aqui só mais 2 minutos para a gente iniciar essa live, onde nós vamos estar abordando vários aspectos interessantes, e você pode estar participando, mandando aí, tecendo o seu comentário, enviando suas perguntas, e eu vou estar tendo a oportunidade de estar tendo acesso a essas informações aqui em tempo real, e eu vou estar respondendo na medida do possível. Agora já tem aí 2 pessoas que acabaram de entrar, né? Faltando 1 minuto para nós iniciarmos, eu vou estar jogando a tela para vocês irem vendo ela aí por enquanto. A tela com o conteúdo que nós vamos abordar. Bom, para quem está chegando aí agora, nós vamos estar trabalhando sobre conteúdos voltados para informar o cidadão sobre as mudanças pós-pandemia no mercado de trabalho, tanto de Palmas, Tocantins, Brasil, para deixar esse cidadão que está em situação de desemprego ou que está com receio de perder o seu trabalho, né, por causa da instabilidade nos mercados, fique antenado e se prepare para se manter e não cair nessa de ficar em situação de desemprego. Então, está aí a tela. Eu acredito que já dá para começar. Você pode participar enviando o seu comentário. Vai ser um prazer estar respondendo aqui. Ou a sua opinião, e eu vou estar postando na tela para que os outros possam estar visualizando também. Eu tenho um convidado especial, um amigo contador. Eu vou trazer ele em alguns minutos, para estar trazendo também a visão dele como contador. Bom, já tem 3 pessoas aí assistindo. Esse é o meu amigo Wesley, contador. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Elocite Gomes Lima de Oliveira. Eu sou administrador e profissional coaching, orientador profissional no Sistema Nacional de Empregos. Eu ministro cursos, palestras, oficinas aqui no estado do Tocantins. Há mais ou menos uns 24 anos, já atendi mais de 40 mil pessoas com os mais variados temas, e eu estou aqui curtindo o isolamento social também, né? Eu, como faço parte desse grupo de risco, tenho aí a diabetes e asma, o pessoal resolveu dispensar para não correr perigo, até porque eu trabalho atendendo ao público, então estou em casa nesse momento. Então, eu já me apresentei, eu quero que o Wesley faça aí a sua fala. Você tem 2 minutinhos, Wesley, para se apresentar, falar quem é, o que você faz. À vontade. Olá, amigos, boa noite. Eu sou contador e trabalho focado na questão do desenvolvimento da empresa, no auxílio direto ao empresário e na geração de emprego, desenvolvimento de novas áreas de emprego. Eu já estou nessa área, já tem bastante tempo como contador, já há uns 15 anos mais ou menos. E nesse momento, assim como o Aeronsite está aí no isolamento, eu também faço parte desse grupo de risco, né? Agora, essa pandemia deu um outro olhar para a gente, então o que a gente sentia e não dava muita atenção, passamos agora a valorizar até mesmo esses problemas que a gente tem, que a gente vem cuidando já há bastante tempo. Viu? E é um prazer estar aqui com vocês. Se eu puder contribuir aí, estamos juntos. Bom, eu vou passando então o conteúdo na tela, vocês podem acompanhar aí os slides. Essa foi a apresentação do meu amigo Wesley, um parceiro que eu já tenho de longa data, né? E eu vou passando aqui os slides e vocês vão poder ir aí acompanhando o raciocínio. À vontade, vocês podem estar mandando seus comentários, saudações, né? Aqui o Gerson acabou de
de fazer aqui uma saudação, boa noite a todos, e eu vou estar postando para que vocês estejam vendo quem está participando através do YouTube. Deixa eu abrir aqui a tela para que vocês tenham acesso do conteúdo escrito que eu preparei para vocês, e aí eu vou falando aqui, e vocês vão estar podendo estar participando aí de casa também, né? Como surgiu a ideia de estar trabalhando uma live para atender esse público que está aí, alguns até em desespero, nós temos visto na mídia, de forma em geral, algumas situações acontecendo, não só de aumento da violência dentro da casa, né, por causa desse sistema de confinamento, mas pessoas que perderam o emprego e que não sabem como que vai alimentar os filhos, que estão passando por situação de fome, apesar da intervenção do governo com esses auxílios todos que estão dando, tem muita gente que está se desesperando e tomando atitudes que não são muito agradáveis, né? Eu quero começar essa explanação trazendo para vocês aqui uma frase que é de um pensador, o Alvin Toffler, né? Alvin Toffler. Ele traz aqui uma frase que caracteriza muito esse momento que nós estamos vivendo de maneira muito acelerada. Já é algo que eu vinha trabalhando com os meus alunos já há bastante data, que é a questão da transformação. A cada ano que passa, a cada mês que passa, hoje, a cada dia, surgem novas tecnologias, novas maneiras de se produzir, novas maneiras de fazer. E depois desse momento de crise, que foi mundial, eu acredito que nós vamos sair muito mais fortes lá, até porque é em tempos de guerras que se desenvolvem as melhores e maiores soluções. Eu estava conversando ainda há pouco com o Isley e falando o seguinte, que os países que passaram por grandes guerras, grandes conflitos nos últimos anos, a maioria deles tiveram a oportunidade de se erguer muito mais fortes economicamente, né, e pegando muitas dessas inovações que foram de guerras, elevar o índice de desenvolvimento humano da sua população, né? O caso de países que passaram por bastante dificuldades, como a Coreia, né? E a Coreia do Sul, e que hoje está no primeiro lugar em desenvolvimento de tecnologias, e um país que está figurando aí as primeiras posições. Japão, né? Vietnã, entre outros. Mas a frase que eu quero que vocês reflitam muito a respeito dela é a seguinte, ó, que o maior analfabeto do século XXI, né, é o que não sabe aprender, desaprender e reaprender, né? Então, hoje tem muita gente que está muito apegada aos modelos antigos, os modos de produção antigos, né? E outros que têm dificuldade enorme de aprender coisas novas, os que não querem desaprender aquilo que já tem construído para reaprender coisas novas. Nós temos vários exemplos aí de profissões que estão desaparecendo nos últimos anos, né? Profissões como cobrador de ônibus, é uma profissão que aqui em Palmas, por exemplo, já não necessita mais de cobrador de ônibus, ainda tem bastante reclamação, porque é de difícil adequação. Nós temos alguns países que não precisam mais de caixa de supermercado, né, nem de frentista, e as pessoas estão tendo, às vezes, dificuldade para aprender desses novos módulos de produzir e de desapegar daqueles módulos antigos, né? Então, eu acredito que esse momento crítico que nós estamos vendo é um momento para reaprender muitas coisas. Quando eu digo reaprender, é rebuscar comportamentos há muitos esquecidos, né? A questão da higiene, de lavar as mãos, de tomar muito cuidado. Esses dias eu estava vendo, uma mulher foi higienizar o dinheiro, e ela colocou no micro-ondas, só que exagerou na temperatura, queimou R$ 1.200 tentando fazer a higienização desse dinheiro, né? Então, essa eu acho que é a frase que eu posso deixar e que caracteriza muito esse momento que nós estamos vivendo, né? O que nós vamos falar aqui nessa live, que é de 1 hora, o tempo é curtinho. Nós vamos analisar as mudanças no mercado de trabalho, pós-pandemia, pós-coronavírus,
qual é o objetivo disso aqui, né? É orientar o trabalhador impactado pela crise para que o mesmo se prepare para grandes mudanças que estão por vir, né? Essas mudanças vão ser muito mais aceleradas do que vinham sendo antes dessa pandemia, né? Isso aí nós vamos falar bastante nos próximos slides. Mudança nos valores organizacionais, nas relações entre as pessoas. Eu vou estar aqui divagando sobre o conceito de trabalho, da palavra trabalho, vou contextualizar no nosso tempo e no espaço. Né? Então, esteja bastante atento para essas colocações. Bom, eu quero trazer aqui na minha fala, e aí nós vamos trabalhar um pouco mais, abrindo, e eu vou dar oportunidade para o Wesley estar falando um pouco sobre elas. Aqui as 3 primeiras grandes ondas estudadas, pensadas, teorizadas pelo Alvin Toffler, né, que é a primeira grande onda agrícola, a segunda industrial, a terceira informática, e o Sérgio Vidiarreal, que traz a seguinte, a internet e a internet das coisas. Né? Então, eu vou falar sobre cada uma delas, mas eu vou colocar o meu rosto aqui para a gente conversar diretamente. O Wesley vai tá aí também participando. Bom, eu quero falar da primeira grande onda e eu quero que você assinale para ver em qual delas que você se encaixa. Né? E nós tivemos aí uma primeira grande onda de transformação, foi quando o ser humano saiu de ser nômade na pré-história e trabalhar com a agricultura, plantando, criando, domesticando os animais, né? E aí surgiu a primeira grande onda, que foi a agricultura. Então, a primeira grande revolução no modo de produção de resultados e de trabalho foi a agricultura. A segunda grande onda que nós vimos aqui foi a industrialização. Né? Nós saímos da manufatura para a maquinofatura, houve uma expansão muito grande na produtividade, né? E aí quem estudou lá no segundo grau foi estudar TEI, né? Dicotomia do trabalho, você vai ver isso muito claro. Depois veio a terceira grande onda, que é a informática. Né? A informática, nós estamos aí, a maior parte das pessoas ainda se acostumando com essa grande onda no modo de produzir. Na primeira nós tínhamos a agricultura, onde tudo era feito de forma manual. Na segunda veio a maquinofatura, e aí nós temos as colheitadeiras, né, substituindo o homem no campo. Depois nós temos agora nesse momento, a colheitadeira que não precisa mais de motorista. Né? Através da informática, ela termina sendo programada para fazer o trabalho e vai sendo reduzida a necessidade do homem em determinadas atividades econômicas. E aí vem um pouco da teoria do Vidiarreal, né, que é a internet, que veio criando novos mercados, novas maneiras de vender o produto, de rastrear esse produto, né, na rede, e de venda direta também, direta da indústria para o produtor. E aí tem uma série de benefícios que vem, mas também que diminui a necessidade de homens nesse processo. E, por último, vem a internet das coisas, que está vindo com toda a força, né? E essa internet das coisas é o seu carro conversando com o portão da sua casa, a sua chave ou o seu celular, conversando com a batedeira elétrica, conversando com o seu chuveiro, com a televisão, com as luzes. Então, essa quinta grande onda, ela está vindo para ficar e ela vai mais acelerada ainda, né? Eu quero perguntar, e aí o Wesley vai estar trazendo um pouquinho aí da sua visão. Wesley, em que onda que você se encontra na atualidade? Dessas 5 ondas aí, Wesley, você na onda de transformação da agricultura, da industrialização, da informática, ou da internet, ou da internet das coisas. Diz aí para nós, Wesley, qual é a tua visão? Eu vejo que, assim, isso a gente conta muito a história da gente, né? Então, vamos lá.
eu já li em algum lugar, não me recordo aqui aonde, que a maturidade da gente para pensar de forma a ser proativa, a não estar deixando, a forma como a gente foi criado, nos segurar onde a gente está, é a partir dos 35, 40 anos. Então eu vejo que eu perdi muito tempo com isso, sabe? Então, com relação à sua pergunta, eu vejo que o meu momento é a internet da forma que ela está agora. Ela está me mostrando outros caminhos, outros mundos para fazer aquilo que eu faço de maneira diferente e muito mais produtiva, muito mais ativa, vamos dizer assim, né? E o ganho de tempo e para agregar valor é maior também. Então, eu me vejo nessa internet das coisas. Estou ligando uma coisa na outra, indo atrás disso e daquilo, e que gera um resultado fantástico, sabe? Então, acho que é por isso que eu me vejo nesse momento. Bom, também estou na era da internet, né? Ainda não entrei nessa internet das coisas. Para entrar no portão elétrico aqui da minha casa, tem um portão manual, apesar de ter aqui um motor, né? Eu já vejo o cidadão está próximo da casa dele, o portão já abre a uns 150 metros, porque tem ali um sensor e ele entra na casa dele com muita facilidade. Eu ainda tenho que descer ou buzinar para chamar os meninos para estarem abrindo o portão, ajudando o pai, né? Eu vou voltar aqui para o nosso... Galera, só um detalhe. Pode falar. Essa questão da internet, das coisas... eu estava refletindo um dia desse, conversando com um amigo, que é o seguinte: existem coisas aí no mundo que a gente não tem ideia, coisas que simples e que não chegou de forma fácil para a gente ainda. A gente está aquém desses outros países grandes aí, sabe? Muitas coisas mesmo que vão nos ajudar enormemente. Então a gente só tem que saber procurar. Pois é. Eu vou estar retornando aqui para os slides para o pessoal acompanhar aí o raciocínio. Vamos para um próximo conteúdo, né? Segura aí. Bom, então vocês pegaram aí as grandes revoluções do modo de produzir: agrícola, industrial, informática, internet das coisas, né? Depois aprofunda nesses temas, porque eles são extremamente importantes. O que eu quero falar aqui agora? A crise está à porta, né? Ela vai ser dura para quem não se preparou para o pior, né? Por que para quem não se preparou para o pior? Eu tenho um colega empresário, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, e eu achei sensacional a fala dele, porque ele falou: olha, vai haver uma grande crise, isso em 2010. Ele falou: nós estamos à porta de uma grande crise econômica, e eu estou preparado, estou esperando essa crise acontecer, porque eu me preparei para crescer na crise, né? E realmente ele cresceu muito, porque ele terminou abrindo muito mais empresas, né, do segmento dele, e assim, uma pessoa extremamente inteligente e que soube aproveitar a crise para crescer, né? E o objetivo dessa live agora é justamente mostrar que, para quem está aí com medo, tenso com esse momento, é que tem uma luz no fim do túnel, o mercado está agitado, esse é o momento de se dar o pulo do gato. Grandes empresas vão quebrar, grandes players vão falir, e os pequenos negócios têm a oportunidade de crescer. Então, o que eu vou falar aqui, que já está acontecendo, mas a tendência é de ficar pior se esse isolamento perdurar nos estados, nas capitais. Aqui o nosso governador, aqui no estado do Tocantins, ele acabou de relaxar as medidas de isolamento social. A nossa prefeita ainda está tendo um pouco de dificuldade com relação a isso, diz que não vai abrir, mas é natural. Quanto mais tempo passar para abrir o comércio, para a economia voltar a funcionar, nós vamos ter mais prejuízos, né? Eu vou falar um pouquinho de quanto tempo para se recuperar desses prejuízos. Olha, o que está acontecendo desde o momento que iniciou a crise, né? É a queda das vendas e o desemprego.
né? Restaurantes, confecções, móveis, eletrodomésticos, etc. e tal. Supermercados também, que apesar de estarem muito cheios, muita gente pensou, os supermercados estão lucrando, né? Eles lucraram no primeiro momento, só que agora, depois que o pessoal está com tudo abastecido, racionando os alimentos em casa, porque pode faltar dinheiro lá na frente, os supermercados estão perdendo bastante com essa crise. É um pouco mais retardado o efeito para eles, mas eles também estão perdendo com essa crise também. Então, desemprego. Né? Eu trabalho no Sistema Nacional de Empregos e lá nós damos entrada no seguro-desemprego, agora mais online, né? Porque por essas medidas de restrições, esses trabalhos que tendem a atender o público, eles terminaram passando para a plataforma. Essa é mais uma mudança daquelas que eu estava falando, que é a gente passando para a internet, né? Então, todos os serviços do Sistema Nacional de Empregos, ele está oferecendo à população, estão online. Temos alguns profissionais em regime de plantão prestando informações diariamente, mas desde seguro-desemprego, carteira de trabalho, é tudo feito através do site do Ministério do Trabalho. Bom, então, as primeiras ondas, problemas que nós vamos ter é a queda, claro, das vendas, a perda de receita das empresas e o desemprego, porque a empresa não consegue manter esses funcionários se ela não estiver recebendo o lucro dela. Se não tiver lucro, a empresa fecha, né? Então, isso nós já vimos acontecer até mesmo em cidades, estados, alguns entes políticos demitindo colaboradores por receio de não conseguir cumprir os ordenados. Então, outro ponto que se deve levar em consideração são os desafios para as empresas e os trabalhadores, né? Com a desaceleração das vendas, a prudência na retomada do consumo, né? Ou para retomar o consumo, tem aí o meu errinho de digitação, poucos trabalhadores serão recontratados. Isso é lógico, né? 100 colaboradores, ela só tem como pagar 10, ela vai recontratar 10, e aí ela vai fazer a seleção dela entre os melhores. Por isso, tem que estar preparado para ser um desses 10 que vão estar ficando, né? E assim, essa desaceleração das vendas e a prudência na retomada do consumo, todo cidadão que não sabe quanto tempo vai durar essa crise, essas medidas de restrição, eles vão estar trabalhando com essa perspectiva. Vamos consumir menos, vamos estar regrando aqui aquilo que a gente consome todos os dias, para a gente aguentar um pouco mais com esse dinheiro que a gente tem. Então, vai haver uma onda, né, gigantesca de queda na economia, e isso não é só no curto prazo, vai ser também no longo prazo, o que vai afetar a contratação, a recontratação e a contratação de novos trabalhadores. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No Cine, nós tivemos muitos empresários cancelando nos primeiros dias, né? Hoje já dificilmente há empresários pedindo vagas lá no Cine. Nós tivemos muitos empresários cancelando as vagas que estavam disponíveis, e nós tínhamos bastante vagas esses dias antes dessa pandemia. Bom, a recuperação econômica das empresas, aqui é um dado que eu acho interessante, ela, para cada 5 dias, para cada um dia parado, né, de paralisação, serão necessários 5 dias para recuperar esse dia perdido, né? Então, tu analisa aí, se as empresas ficarem paradas por 30 dias, né, elas precisarão de, no mínimo, 5 meses para recuperar-se economicamente e voltar à pujança que nós estávamos antes dessa crise, né? Então, é mais ou menos 1 para 5. Um dia parado, 5 dias para se recuperar. Então, analisa aí. 30 dias, 5 meses de processo de recuperação, tá? Eu vou retornar aqui, que eu quero ouvir um pouquinho do que
do que o meu amigo contador, Wesley, né, tem visto aí nesses dias com relação aos seus clientes, e a palavra está contigo, Wesley. O que você pode trazer dentro dessa perspectiva? Eu vejo que isso despertou. Eu já vi em uma dessas palestras que diz assim o seguinte, que o problema do ser humano é que ele se esquece que ele é mortal, né? Então, nesse momento, com esse choque que foi dado, esse susto que as pessoas sentiram, o medo que estão sentindo agora, fizeram eles pararem e pensarem, sabe? E continuam com muito medo. E com isso estão com medo, inclusive, de dar um passo adiante, sempre pensando na sua sobrevivência, na sua saúde, mas com medo de agir, né? Eu vejo que o povo, que as pessoas com quem eu tenho contato, eles estão com muito mais medo do que vai acontecer, do que o que pode acontecer. Só para você ter uma ideia, eu estava vendo uma matéria aqui agora, Tocantinha não tem um caso nem suspeito. Do Covid. A cidade, exatamente, nem suspeita. Mas a cidade está completamente parada. Tá? E assim, é o medo que move as pessoas. Principalmente o medo move ou paralisa, né? Acho que está mais para paralisar mesmo. Mas as pessoas com quem eu tenho contato, elas estão preocupadas, com medo de fazer alguma coisa sem ter certeza. E essa questão do ter certeza absoluta para realizar alguma coisa, eu acho que é um negócio preocupante, porque não existe uma certeza absoluta nessa questão. Você pode observar aí que está todo mundo dizendo coisas que daqui a acolá se desencontram muito. Então, primeiro é ter o cuidado com o que deve ser tomado mesmo, mas ter um pouco de coragem, né, para estar dando andamento daqui para frente. Agir, é o agir agora, né? É verdade, é isso aí. Eu vou retomar aqui a apresentação de slide para vocês acompanharem e vamos aqui entrar no outro temazinho que eu quero deixar aqui para vocês, né? Nós já falamos sobre a queda das vendas, os desafios para as empresas e trabalhadores, a recuperação econômica das empresas. Aqui, sintetizando muito do que o meu amigo Wesley falou aí, nós estamos em tempos de guerra. O mundo inteiro está numa guerra travada contra um elemento tão pequenininho que é um vírus, né, e capaz de causar toda essa pandemia, né, todo esse caos do planeta inteiro. As economias todas vão sofrer com esse processo. Nós vamos ter milhões de trabalhadores sendo demitidos em todos os países aí que estão passando por essa crise de uma maneira ou de outra, né? Mas olha aqui que interessante, no curto prazo nós estamos vivendo um momento de escassez, de fato, né? Escassez de emprego, né? Escassez de produtos, porque houve desabastecimento em algumas cidades, em alguns estados, por causa de medidas de restrições, um remédio muito amargo para tentar conter essa crise. Mas vem aqui uma segunda frase que eu acho interessante, que é o seguinte: no longo prazo, nós vamos ter momentos de abundância. Foi um pouquinho do que eu falei bem no início dessa live, o seguinte: os países que passam por crise, por adversidades, eles se levantam muito mais forte, né? Pessoas que tiveram a oportunidade de ser testada, de ser provada, né, e atravessam por essas adversidades, eles estão se voltando, ressurgindo muito mais fortes e muito mais preparados para todas essas oportunidades que o mundo vai oferecer pós-pandemia, né? Ou seja, nós temos que ser empreendedores em tempos de guerras, né? Não empreendedores em tempos de paz. Por que isso, né? Porque um empreendedor em tempo de paz é aquele que empreende assim, vai devagarzinho, se der Deus, se vai fazer, dificilmente cria algo novo, fica muito tempo
na mesma perspectiva, da mesma maneira, e num ambiente de guerra, né, as mudanças elas ocorrem com muito mais velocidade, e a necessidade de você se adaptar, de você inovar dentro desse cenário, ela é muito maior do que em tempo de paz, né? Então, sintetiza um pouco aí do que o Wesley trouxe para nós. O empresariado vai ter que se adaptar, né? O empresariado vai ter que se adaptar a toda esse novo cenário que se apresenta. Nós vamos ter melhorias na qualidade dos serviços que vão ser oferecidos aos cidadãos, aos consumidores de modo geral, mas nós vamos ter muita oportunidade de trabalho logo depois de passar dessa fase brava aí de crise. Nós vamos ter muitas oportunidades de trabalho para aqueles que estiverem realmente preparados, antenados, né, e estudando o movimento que está acontecendo a nível mundial, né? Bom, olha aí, ó, o palco está armado, né? A pandemia global de mudanças. Eu gostei muito desse tema, eu estava vendo um cidadão numa palestra falando sobre isso. A pandemia não é de desespero, né? Não é claro que, no primeiro momento, assustado com o medo da morte, o ser humano se reclusa, né? Ele termina se fechando e se desesperando. Mas a pandemia, né, ela é muito mais potencializada no ambiente global relativa à inovação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês 5 inovações que já aconteceram de uma maneira abrupta, mas que vinham acontecendo devagarzinho, né, e que aconteceu, vocês puderam ver isso com muita propriedade. A primeira delas é a aceleração da digitalização. Nós vemos hoje deputados em casa participando de uma live de votações no Congresso Nacional, né, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais. Nós temos visto muitos especialistas, pessoas que dificilmente você viria juntos em lives com 9, 5, 10 pessoas discutindo o tema. Então, a digitalização, ela já estava chegando devagar. A maior parte das empresas que tiveram maior prejuízo foram empresas que não tinham nem um site, nem um meio, né, de venda digital, porque eu tive colegas e empresas que estão na internet já há algum tempo, que tiveram um aumento de 200%, 300% nas suas vendas, porque o cidadão não podia ir, às vezes, no supermercado com receio de se contaminar, e terminou comprando direto na loja virtual que o cidadão tinha. Então, a digitalização ela é fundamental. Eu falo de nossos trabalhos lá no Sistema Nacional de Empregos, né? Então, tivemos que acelerar para a questão da digitalização, e coisas que já eram para ter acontecido, aconteceram no momento dessa pandemia com mais velocidade. O ambiente de inovação, né? Então, agora é o momento daquele cara criativo, inovador, de pessoas que vão sair com novas ideias, novos processos, de fazerem a diferença, né? Então, essa é mais uma mudança, a valorização do indivíduo criativo, do indivíduo que pensa em novas soluções, né? Então, fique antenado nisso, seja criativo, né? Diga, pode falar à vontade. Só para complementar isso daí que você falou agora, eu não sei se o pessoal vai lembrar da Kodak, que lá na época de nós meninos lá, era a empresa que detinha uns 80% do mercado mundial de fotografia. Vendia máquina e filmes, né? Isso. Só que ela foi resistente ou demorou para se atualizar e passar para a era digital, que surgiram aquelas câmeras digitais e tal. E o fim dela foi a falência. E dizem, e toda palestra que você vai, todo treinamento que você vai, é muito focado que aquela pessoa que não tiver a presença digital, não tiver online, ele vai estar fadado ao fracasso ou a muita dificuldade. E isso eu tenho perto de mim. As empresas que eu tenho aqui, algumas delas, as pessoas são muito resistentes a isso. Ou seja, ainda não conseguiram
se atentar que isso é primordial, entendeu? Então, uma das coisas é essa, você tem que agir com relação a essa questão da internet, né? Do online, de estar nessa presença digital aí. Da digitalização do negócio. É muito bem falado. Então, nós tivemos aí a Kodak, a Olivetti, várias empresas que resistiram aos processos de mudança e desapareceram do mercado, né? Hoje não tem mais volta, e o empresário que não tinha nenhum meio desse para vender os seus produtos, para chegar até os seus clientes, levou um susto gigantesco, né? Eu vi empresários falando que de empresas gigantes que até o final do ano quer ter 15%, 20% do seu negócio na internet. Então, vamos lá. Aqui outro mercado que surgiu na frente, e aqui em Palmas nós vimos muito isso, tem restaurantes trabalhando em deliveries, né, restaurantes, que em geral eles esperavam o cliente ir lá para degustar isso no restaurante, tem restaurante fazendo almoço, janta, entregando na casa dos clientes, né? É o tal do delivery, né? E nós vimos o home office, um exemplo é esse nosso aqui, ministrando uma palestra online de casa. Nós vimos também o home care, que é o seguinte, você trabalha fazendo unha, cortando cabelo, né, ou qualquer massagem, não precisa mais ir no meu ambiente de trabalho, eu vou na sua casa com os meus equipamentos e eu atendo você lá. Então, as pessoas que estavam antenadas para isso hoje ganharam uma cartela de cliente gigantesca, né, nesse momento de crise, tiveram que inovar e criar soluções e que estão aí na frente, não perderam, muito pelo contrário, fizeram foi ganhar muito com esse momento de crise. Eu quero falar que uma quarta mudança gigantesca é a morte das empresas zumbis, né? O Isley pode falar um pouco mais sobre isso aí, eu vou abrir para ele falar depois, mas o que seriam essas empresas zumbis? São empresas que estão há muito tempo no mercado de trabalho capenga, né? O cidadão está tomando prejuízo, ora não toma prejuízo, mas são empresas que estão mortas, mas não caíram, né? E que vão aproveitar esse momento de crise, os benefícios que o governo, etc. e tal, vão dar para essas empresas e eles vão fechar os negócios. Com isso, as empresas mais sólidas elas vão permanecer. Só um dado aqui para vocês terem uma ideia. A empresa no Brasil, ela 98,4% delas, segundo o Sebrae, elas duram 10 anos. 10 anos elas fecham as portas e o empresário migra para outros negócios, né? 97%, tá? 3% são as empresas que duram mais do que 10 anos, 40 anos, são poucas empresas. Então, esse momento nós vamos ver uma mortalidade de empresas fora do comum, vai ser o pico de mortalidade de empresas. Muito mais empresas vão fechar as portas do que pessoas, eventualmente, que vão ser vidas que vão ser ceifadas aí através do Covid-19. Wesley, o que você pode falar aí das empresas zumbis? Novamente eu falo da minha experiência, né? Eu tenho dificuldade para fechar alguns contratos aqui, justamente por conta da resistência do empresário. E eu tive até comentando contigo mais cedo que a grande maioria dos empresários, eles não se prepararam para ser empresários. Então, eles abriram suas empresas por uma necessidade ou por uma oportunidade, mas não se prepararam. Então, o que eles aprenderam naquele início, aquilo se perpetuou. Ele não procurou se atualizar, não procurou descobrir novos caminhos. Então, grande parte desses micro e pequenos que eu sei, que eu conheço, ou que eu já tive contato, essas pessoas elas não procuraram se atualizar. E até o momento, eles, assim, que eu vejo, se eles não conseguem se atualizar ou ter tempo, porque sempre tem uma desculpa, um pretexto. Mas a pessoa, tanto o empresário quanto
o colaborador, a pessoa que pleiteia um trabalho, ele tem sempre que estar pensando de forma mais proativa, de forma a gerar oportunidades, a gerar novos caminhos para aquilo que ele faz, né? Então, essas empresas, elas estão fadadas a viver uma dificuldade até o momento que ele chega a fechar mesmo, como você comentou aí agora há pouco. Não tem outro caminho. Eu sempre digo para os meus clientes aqui o seguinte: se você não dá conta de fazer, de desenvolver, então coloque uma pessoa aqui dentro do seu lado que faça essa parte do desenvolvimento, que vai gerar outros resultados, que vai gerar outras possibilidades com o que você já tem. Ou seja, o principal é pensar de forma diferente sobre aquilo que ele já faz. Legal, legal. Eu tenho uma frasezinha que eu vou deixar para o final, tem a ver com pensar, né, para sair dessa condição. Bom, a quinta mudança que nós vamos ver aí nos próximos dias, né, a mudança nas leis trabalhistas. Todo esse momento que nós estamos vivendo vai ocasionar mudança, principalmente você vai ver o Congresso se mobilizando com relação a isso, porque nós vimos que ficou uma lacuna muito grande, não se sabia, ainda não se sabe como agir, porque o ambiente está muito instável, né? Ninguém sabe o que vai acontecer daí para frente, quanto tempo ainda vai ficar esse isolamento, mas uma coisa já se sabe, que as leis, da maneira que elas estão, elas não podem ficar, né? Nós vimos aí vários embates da presidência com o Supremo, né? Congresso Supremo, tentando trabalhar com medidas, o Supremo Tribunal vai lá e cancela, depois abre, causando uma série de transtornos para quem trabalha aplicando essas leis, né? Ou com essas leis aí nesse mercado. Eu estou aqui tentando convidar a minha amiga Meire. Meire, se tu estiver assistindo aí a live, clica no link que eu te enviei pelo WhatsApp, né, e participa aqui conosco. Olá, Meire, está conectada aqui pelo WhatsApp? Dá uma olhadinha no link que eu te enviei e participa conosco aqui da live. A sua presença agregaria muito valor a esse momento, tá, Meire? Um abraço. Tá aí o link, entra, eu vou te colocar ao vivo. Bom, então, essas 5 mudanças que eu apresentei aqui para vocês são mudanças que já estão acontecendo, né? Já estão sendo fomentadas, e quem está antenado nessas mudanças aí, quem já estavam preparados para esse momento que ia acontecer, estão surfando na onda, né? Estão bem na fita, e quem não estava, quem nem pensava dessa maneira, é interessante que analise bastante aquilo que nós estamos falando aqui, pesquise, para você se sair melhor lá na frente, né? Até porque eu gosto muito de falar para os meus alunos do curso de empreendedorismo que com crise é que se cresce. É na crise que nós somos provados, que nós somos sacudidos e somos obrigados a melhorar, queira ou não queira, né? Eu vou passar mais um slide aqui para vocês. Eu estou esperando aqui a Meire entrar também para participar aqui conosco. Ela vai abrir ali o link para estar participando. Eu vou passar aqui mais um slide. Já estamos encaminhando para o final dessa live. Mas eu ainda quero a participação da Meire nesse momento, né, ainda para ela falar um pouquinho de como estão acontecendo aí os serviços do CIMI. Foi muito rápido, né, essa live? Já tem 45 minutos de fala. Tá vendo aí a imagem do slide? Conversa boa, passa rápido, né? Passa. Tá vendo a imagem do slide, Luísa? Tô vendo. Então tá. Aqui, ó, controle os seus pensamentos e atitudes, pois eles influenciam sua apresentação e sua comunicação. Marketing pessoal, né? E aí vem, mantenha-se motivado, pratique a PNL, que é pensar, sentir e se comportar. Eu acredito que é algo tão importante quanto estar preparado para tudo que
que nós estamos passando, para tudo que nós ainda vamos passar, é você ter pensamentos positivos. Pensamentos positivos geram atitudes positivas, né? E que vão influenciar a sua apresentação e a sua comunicação, vão fazer com que você venda melhor o seu produto, que seja uma mercadoria ou que seja a tua força de trabalho, e isso vai fazer com que você não fique fora desse mercado que está da maneira que está, e que vai derrubar muita gente que não pensa positivo ou que acredita na crise não vai conseguir sair dela. Então, há uma luz no túnel, né? Nós vamos passar por esse momento, esse vírus vai passar como vários outros vírus nós passamos nos últimos anos, só que não com esse caos, e nós vamos sair muito mais forte de lá se nós estivermos preparados, se nós estivermos estudando, buscando conteúdo nas mais variadas fontes, né? Eu quero fechar essa parte da apresentação trazendo uma frase que eu acho ela sensacional, que é a do Henry Ford. Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez, por isto, tão pouco se dediquem a ela, né, ou a ele, a pensar. Eu falo muito, né, você é o que você pensa. Então, está na hora de inundar a sua mente com pensamentos positivos, com pensamentos de inovação, pensamentos para melhorar o seu atendimento, o seu produto, você não ficar fora do mercado de trabalho, tá? E se por algum motivo ou outro você já está fora do mercado de trabalho, tem muitas outras oportunidades para você estar empreendendo, e talvez esse seja a vaquinha que foi empurrada na barroca, né? É uma historinha que eu quero contar em outro momento, né? A vaquinha que dava ali o leite, e o cara comprava o arroz e o feijão e sustentava a família só com aquilo ali, e por isso não crescia, não inovava. É o salário pequeno, o salário miúdo, que fazia você passar não muito bem os anos da sua vida. Nesse momento de crise você vai se mexer e vai conquistar e oferir resultados muito melhores, salários muito melhores do que antes, porque você vai ser testado, provado, e vai se levantar muito mais forte para um futuro, né, promissor. Eu acredito bastante nisso. O que você tem que fazer é pensar, né, estudar, e encher a sua mente de pensamentos positivos, pensamentos inovadores, pensamentos produtivos, e coisas boas vão acontecer na sua vida. Aqui eu finalizei essa apresentação, eu vou aqui para as considerações finais, né? E vamos ver se a Meire entrou aqui no nosso... minha colega acabou de entrar, né? Eu fico muito feliz de ter você aqui conosco, Meire. Deixa eu abrir aqui para dividir a tela. A Meire é gerente lá de capacitação e qualificação profissional, gerente dos núcleos do Sistema Nacional de Empregos. Uma pessoa batalhadora, uma colega de trabalho sensacional. Meire, eu quero que você fale aí um pouquinho do que você tem visto da crise, né? Deixe uma palavra de motivação, passa para as pessoas que estão nos assistindo agora, como que pode estar acessando os serviços do Cine, né? Carteira de trabalho, seguro-desemprego, né? Deixa aí os telefones para eles acessarem, tá, Meire? À vontade, está contigo a fala. Opa, deixa eu abrir aqui o teu microfone. Oi. Aí, agora sim. À vontade. Boa noite. Tá. Boa noite a todos, boa noite, Anastasia. Obrigada pela oportunidade. Meu Deus, que incrível a tecnologia, né? Como vocês estavam comentando aí, esse é um momento de uma introspecção, é um momento incrível, que a gente sabe que após uma grande tempestade, até deixei a frase aí, é que acontece a bonança, né? Nunca vai acontecer, muito raro acontecer, uma prosperidade na zona de conforto. Então, me emocionei esses dias quando eu lembrei, na minha infância, que deu uma chuva muito forte na lavoura do meu pai, e com isso levou todo o arroz. Então, na época, a gente comia muito arroz com feijão e carne, né? Quando tinha carne, senão era o caldinho de Deus e os bichos, né? As caças. E aí, então,
foi um momento de tempestade, como eu falo. Então, naquela época, a gente teve que sacrificar um animal, né, a vaca, para poder a gente comer. Então, a gente celebrava por não ter o arroz, porque daí a gente tinha a carne. Então, eu lembro, Eranside, que a gente não reclamava, sabe? Era um momento muito feliz, agradecendo aquele momento que tinha acontecido aquela catástrofe na roça. Então, eu me recordei aquilo. Então, hoje eu estou com 40 anos e lembrar de algo que aconteceu assim quando eu tinha 5 anos de idade. Então, o que eu posso dizer para as pessoas que é um momento de introspecção, é um momento da gente aprender com isso tudo, né, sacudir a poeira e acreditar com pensamentos positivos, como você mesmo tem falado, né? Não cair nessa vibração do medo, né, do sofrimento, de que está difícil, não. Isso tudo vai passar e muito em breve, eu creio muito nisso. E eu quero deixar a minha mensagem essa, que a gente aprende com esse acontecimento, né? Eu mesmo aprendi a baixar um aplicativo do Vivo para pagar minha conta de telefone. Olha que incrível! Né? Então, esse vírus ele está trazendo um autoconhecimento para todo mundo, né? Ele não vai deixar todo mundo quieto ou alguns quietos, não, ele está mexendo com todo mundo. E lá no Cine, como você sabe, a gente está tendo dificuldades, assim, com o trabalhador para entrar nas plataformas digitais, né? Que é o Cine Fácil para verificar aquela vaga, porque ainda tem vagas disponíveis, né? Muitos empresários cancelaram, mas também muitos colocaram umas vagas lá que é para quem tem experiência em máquina bitrem, máquina para carregadeira, aquela outra máquina vibradora. Então, tem a oportunidade, porém as pessoas não sabem entrar, não conseguem no aplicativo, né, na plataforma digital, para encaminhar esse trabalho. E com relação ao seguro-desemprego, também é fácil de conseguir. Hoje eu acompanhei passo a passo lá no Ministério da Economia, né, na Superintendência, que é muito fácil, é só fazer a carteira de trabalho digital, porém ela nem está sendo mais confeccionada física. A partir que você conclui essa carteira de trabalho digital, você pode dar entrada no seu benefício, pode verificar as parcelas, você pode também entrar com recurso. Então, assim, é só questão de cautela, né, de ter aquela atenção na hora que está fazendo aquela carteira de trabalho digital, porque se você colocar um dado errado, vai dar divergência e não vai para frente. Então, você fica bloqueado 24 horas. O nosso amigo contador aí deve saber precisamente do que estou falando, né? E aí tem que esperar o outro dia. Então, é só uma atençãozinha na hora de colocar os dados, porque os dados têm que casar com o que está lá no sistema, entendeu? Então, é um momento que a pessoa vai aprender, né? Esse trabalho do Cine já estava liberado um pouco antes, né? Recurso e seguro-desemprego já estava liberado, porém as pessoas preferiam um atendimento presencial. Então, agora, acho que com isso tudo trouxe esse ensinamento, né? A gente tem que informar passo a passo por telefone, né? Então, a gente está atendendo no telefone 1975, ou o 3218-1968 ou 69. Então, esses são os números lá do Cine, né? O Ministério da Economia também liberou aqui na Superintendência o número para quando tem que entrar lá com aquele recurso ou está com dificuldade também, que é o 6026, 3218-6026. E o número geral é o 158. Porém, na hora que os trabalhadores estão dando entrada, que dá divergência na contribuição deles lá, então tem que ligar no 135, que é no INSS, que é alguma informação de CNIS, né? Alguma informação que está divergente, então precisa ligar para verificar a informação precisa para conseguir concluir o cadastro da carteira de trabalho digital. Então, Ironside, a minha mensagem é essa, que esse vírus ele trouxe para sacudir todo mundo, que vai passar, depois dessa tempestade vai ter uma grande bonança e vai ter prosperidade para todos que acreditarem, e eu acredito muito nisso. A gente tem aprendido muito com isso. Oh, legal, muito obrigado pela tua participação, né? Eu já estou ansioso para voltar ao trabalho, né? Estou há uns 15 dias me recuperando aqui em casa de umas cirurgias, né? Mas parabéns pelo trabalho que o Cine vem realizando, você, os nossos colegas, o nosso diretor, a Secretaria de Trabalho
e Desenvolvimento Social estão de parabéns, né, porque tem atuado em várias frentes, desde dando suporte à área social, pessoas que não têm como se manter nessa crise com as cestas, né, que estão sendo distribuídas no estado do Tocantins inteiro, até o pessoal que está dando suporte para o trabalhador que está sendo desempregado, né, e precisa de dar entrada no seguro-desemprego, e que está lá no Cine, apesar de todas as adversidades, atendendo da maneira que pode os cidadãos que estão aí desprovidos, né, da maior parte dos atendimentos básicos, justamente por causa desse momento de pandemia. Né? Sim, com relação à mente, eu posso falar alguma coisa sobre a mente? Pode, fala tu ainda. Eu lembro quando eu entrei no Cine, que eu estava tão, assim, desorientada, né? E aí você me falou, Meire, você vai conseguir, com relação às entrevistas. Então, todo dia tem entrevistas, graças a Deus, e você foi a pessoa que me amparou. Então, assim, Deus coloca pessoas, né, em formas de anjo, e pessoas como você, Aronsait, que vêm para somar na vida das pessoas. E eu tenho muita gratidão pelo teu trabalho, porque você conseguiu colocar para mim uma visão ampla do que é possível, inclusive usando o poder da mente, né? Que a gente pode, a gente consegue, acreditando. Então, gratidão, obrigada mesmo, de coração. Eu é que agradeço a Deus por ter dado a oportunidade da gente ser colega de trabalho, desenvolver um trabalho em prol da sociedade da maneira que a gente tem desenvolvido, né? O Cine tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas, através de profissionais excepcionais, profissionais devotados, né? Desde a orientação profissional ao pessoal da captação de vagas, as pessoas que atendem o trabalhador para dar entrada no seguro-desemprego, para orientar sobre a carteira de trabalho, os professores que fazem os cursos, palestras e oficinas, as meninas do Decente, né, o nosso diretor, todo mundo preocupado com o desenvolvimento do trabalhador, né, valorizando os seres humanos em todos os seus atributos e características. Eu acho que esse é um diferencial do Sistema Nacional de Emprego, um diferencial das setas nesse momento. É verdade. Né? Uma grande equipe, né? Eu quero que você deixe aí um agradecimento, faça uma fala aí para o público que está te ouvindo, né? Eu vou estar encerrando as suas considerações finais. Tá certo. Então, agradecer por esse momento incrível, né, que Deus proporciona para a gente, apenas gratidão mesmo, que apesar de toda a dificuldade, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos, né, através da nossa missão. Então, a missão do Cine, ela é encantadora, de ajudar pessoas, e Deus promove, assim, para as pessoas como você, como o pessoal da orientação, como você tem mesmo falado, é uma grande equipe onde todos estão preocupados em servir, né? Então, esse é o momento da gente servir e perguntar o que eu posso hoje melhorar com tudo isso, né, para ajudar o próximo. Então, eu me coloco à disposição também de todos, né, minhas redes sociais, do que precisarem, que tiver ao meu alcance, eu estou à disposição. Muito obrigada, boa noite a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado, minha amiga, um abraço. Bom, Wesley, para as considerações finais aí, meu amigo, pode estar à vontade. Cara, gostei muito de participar aqui contigo. A história da Meire, lá que ela contou da infância dela, muito bacana, Meire, a história sua. E o que eu quero enfatizar aqui, e aí vem muito de você também, né, é a questão do pensamento. O pensamento... A física explica, só voltando um pouquinho, que tudo em nossa volta, inclusive a gente, é feito de moléculas, e tudo vibra, né? Tudo tem uma frequência. Então, assim, se a gente tem bons pensamentos, isso vai gerar bons sentimentos. Bons sentimentos adiante vai gerar ações. E com essas ações vão gerar ótimos resultados. Mas se isso é negativo, começa lá com pensamentos ruins, os resultados também serão ruins. E o que as pessoas não têm consciência, grande parte delas não tem consciência, é de que elas são capazes do que elas quiserem.
Então, a minha mensagem é que todo mundo vigie os seus pensamentos. Deus nos deu a capacidade de ser quem nós queremos ser. E um dos momentos muito bacanas, inclusive, nós temos que retomar essa conversa, é essa sessão que é para ter contigo. Cada um de nós temos ali os nossos momentos que não nos largam, que a gente tem dificuldade para nos deixar seguir em frente, né? Mas focar nessa questão dos pensamentos, da qualidade dos pensamentos, eu vejo que é o essencial para todo mundo. E como é que a gente cultiva esses bons pensamentos? A gente tem que se alimentar de coisa boa também. Nós não podemos ficar focados somente nas notícias ruins, naquilo que é tragédia, naquilo que nos faz mal. Se você vê em uma novela uma cena de tragédia, aquilo nos afeta. Aquilo influencia o nosso pensamento em seguida. Se a gente não combater isso e não nos apropriarmos de bons alimentos, que vai fazer com que tenhamos bons pensamentos, isso torna a nossa vida um pouco mais difícil. Eu vejo dessa forma. E vejo que Deus nos fez assim. Deus nos criou de forma a sermos pessoas maravilhosas. E não sermos meia pessoas. Sermos metade daquilo que a gente pode ser. Não, nós somos capazes de ser aquilo que a gente quer ser, que a gente pode. É isso aí. Obrigado, irmão. Uma ótima noite para todo mundo, viu? Tá bom, muito obrigado pela sua participação, tá, Wesley? Um abraço. Em breve nós teremos outras lives com outros participantes, outros colegas que têm bastante conhecimento, que vão ajudar vocês aí a passar por essas adversidades ou melhorar o seu conhecimento nas mais diversas áreas, tá? Eu vou prestar aqui os meus... eu vou prestar aqui os meus agradecimentos finais. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui através do chat, né? Depois vocês vão ter a oportunidade de ver as suas postagens. Aqui, ó. Ótima live, vai ficar gravada, sim, vai ficar gravada, disponível para vocês enviarem para os seus amigos, para as pessoas que vocês acham que necessitem de ouvir essas palavras aí, né? O que eu tenho a falar? Eu quero agradecer você que repercutiu, você que mandou aí para suas redes sociais, você que está participando aqui. Esse vai ser um movimento que começou agora, mas eu quero ver se eu faço 2 ou 3 lives por semana, né, trazendo os mais variados temas. Esse foi um tema que eu achei bastante gente, eu até tentei fazer uma live há umas 2 semanas a respeito, mas o Facebook estava com estabilidade, eu não consegui fazer, né? Só que agora, 3 vezes por semana, vocês vão receber o convite para estar participando, e eu vou chamar alguns de vocês para participar comigo aqui direto na live ao vivo, tá? Eu só envio o link, depois vocês podem estar participando também. Eu quero agradecer, quero dizer que teve uma pergunta, né? Esse link essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada e aberta ao público no YouTube, e você pode copiar o link e enviar para os seus amigos. Eu acredito que vai agregar bastante valor, né? Um grande abraço a todos vocês, obrigado Wesley, obrigado Meire, né? Vocês são pessoas especiais para a minha vida, e tenham todos uma excelente noite. Deixa eu deixar aqui por último só Andréia Sacher, está aqui, minha colega de trabalho. Bom, muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima live. Talvez com a participação de vocês ao vivo.